Olá, você que está aí do outro lado assistindo mais uma aula maravilhosa de redação. A gente continua falando de entrevista, só que hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que é a linguagem dela, como ela deve ser vista, como ela deve ser feita e o tipo de linguagem que ela traz pra gente. Então, olha só, a linguagem, né? Por ser um gênero basicamente oral, aquilo que a gente viu na aula anterior, a entrevista é marcada pela interação entre o entrevistado, né, e o entrevistador. Ou seja, essa conversa ela é marcada basicamente, presta atenção aqui, basicamente pelo discurso direto. Ou seja, existe uma fala e diretamente existe alguém que responde isso, né, de forma direta. Então, ela é marcada pelo discurso direto. Tá? Então, aqui, por isso que eu deixei bastante em evidência aqui, porque é o discurso direto, uma das coisas mais importantes que temos aqui, tá? Quando esse gênero passa para a forma transcrita, ou seja, lembra lá, né? Ele é basicamente oral. Então, quando você transcreve isso, passa para a parte que é escrita, tá? As palavras ditas entre o entrevistador e entrevistadora, né, são escritas de maneira exata. Então, você precisa transcrever, e a gente vai ver aqui a linguagem disso hoje, você precisa transcrever de maneira mais fidedigna possível para que essa entrevista seja lida de forma parecida com que ela foi falada. É difícil fazer isso? É difícil. Fica fidedigno exatamente? Nunca vai ficar. Mas a gente precisa fazer um esforço para que fique, né? Desse modo, podem existir não só muitas marcas da oralidade, como também observações que ficam entre parênteses e caracterizam as ações de ambos, como, por exemplo, risos. Então, você precisa demarcar essa parte, precisa demarcar o como foi feita aquela ação naquele momento, tá? Então, de novo, ó, marcas da oralidade e também as observações. Depois, vamos lá, características, então, dessa linguagem, tá? São textos que informam e ou opinam. Então, a gente também tem uma coisa importante aqui. Além da informação, que é o que a gente viu na aula anterior, além da informação, a gente tem aqui uma opinião também. Porque, às vezes, as pessoas elas são entrevistadas e elas são entrevistadas exatamente por conta das opiniões que ela tem sobre o tema que está sendo pautado. Existe um programa que se chama Roda Viva, não sei se você conhece. É um programa que ele tem um foco em temas, tá? Então, leva-se uma pessoa a ser entrevistada e essa pessoa vai falar sobre temas, né? E aí ele tem as opiniões sobre isso, tá? Existe sempre um entrevistador e um entrevistado, isso é básico, né? Em uma pessoa que vai entrevistar e uma pessoa que vai dar as suas opiniões ou ainda as informações. Presença do diálogo com interação entre os participantes. Então, aqui a gente tem essa ideia de interação de novo. Pensa-se numa pergunta, mas às vezes o rumo que a resposta deu é um rumo diferente da próxima pergunta. Então, a gente tem aí uma interação diferente. Então, precisa, né? O timing precisa estar bem juntinho ali, precisa estar bastante afunilado para que isso aconteça, tá? Para essa interação acontecer. De novo, discurso direto, às vezes a subjetividade também vai aparecer aqui. Então, a gente tem sempre, de novo, uma pergunta e uma resposta, tá? E passeia entre a linguagem formal e informal. Por que passeia entre a linguagem formal e informal? Vai depender do entrevistado, se essa pessoa ela tem uma formalidade mais ali, né? Depende do tema também. O tema, às vezes, requer uma formalidade maior entre ambos, né? Entre entrevistado e entrevistador. Mas, às vezes, é um papo mais informal, uma conversa mais informal, né? Que às vezes a gente é uma entrevista, mas mais parece uma conversa. Isso acontece bastante em podcasts, né? Os podcasts mais de entretenimento, a gente tem essa vertente aqui da conversa informal, que pode acontecer, tá? Depois, quando se produz uma entrevista, é importante ter atenção em alguns pontos bastante relevantes para que ela seja um texto fluido, né? O texto que apresente o entrevistado ou entrevistada também que justifique a pertinência dele ao assunto que será tratado.
Esse texto inicial situa o leitor sobre a entrevista e ainda estimula-o a saber um pouco mais. É aquele negocinho que vem depois da manchete. Tem a manchete, que é o nome da entrevista, e depois a gente tem esse pequeno texto embaixo, que é para você situar quem está lendo, né, essa entrevista, ou para quem está ouvindo essa entrevista. E esse texto precisa ser um texto chamariz, né? Assim como o título, a manchete, precisa ser um chamariz, para estimular o leitor ou ouvinte a querer saber, poxa, do que se trata isso? Quero saber mais sobre o assunto, né? Então ele precisa ser instigante também, tá? Se a entrevista for transcrita, muitos elementos precisam ajudar a criar a verossimilhança, tá, galera? A verossimilhança entre os falantes, como a variante linguística usada, por exemplo, né? Então, às vezes a variante é uma variante mais regional, por exemplo, né, mais do interior e tal. A transcrição disso tem que estar aparente. De novo, existe uma dificuldade muito grande em aliar a oralidade e escrita e a forma escrita, né, da linguagem. Mas a entrevista ela é basicamente isso. Você precisa, né, fazer uma malemolência, vamos dizer assim, para que essa transcrição fique o mais fiel possível, né? Por isso a palavra verossimilhança aqui para gente. Sempre que a entrevista for manuscrita, né, ali escrita em si, é importante iniciar as perguntas com o nome do veículo de comunicação que fará a entrevista e também o nome de quem será entrevistado. Assim, fica mais visual para o leitor. Você vai ver que eu vou trazer alguma coisinha aqui para você que fica destacado, né? Precisa se dar um destaque no veículo de comunicação que está fazendo a entrevista e quem está sendo entrevistado aqui também, tá? Então, a gente precisa aliar essas duas coisas para ficar nítido, visual, para que o leitor, nesse caso, né, para que o leitor veja e consiga distinguir essas duas coisas. Depois, como é um gênero que é de argumentação esperada, sempre existe a opinião em uma entrevista. Então, como eu disse para vocês, às vezes o entrevistado é um tema, né? Aí o entrevistado, ele é pedido para ser entrevistado exatamente por causa daquele tema. Então, existe uma argumentação ali dentro. Então, a opinião, ela vai ser, né, buscada. Você vai ter que buscar aí uma argumentação. Buscar não, né? O entrevistado, ele busca argumentar. Então, a importância aqui da comunicação é bastante importante. Porque a gente espera o quê? Uma opinião sobre aquele tema, sobre aquele assunto, tá? Comparação entre linguagens. O que eu trouxe aqui para vocês? A linguagem entre formalidade e informalidade e a comparação entre essas duas coisas, tá? Então, aqui um microfoninho para a gente ver rapidinho. Eu trouxe para vocês o exemplo, né, de novo, da Clarice Lispector, para a gente ver uma coisinha interessante. De novo, linkei aqui o YouTube para você dar uma olhadinha, tá? Se você não viu, veja, uma entrevista bastante legal, bastante interessante, tá? E aqui o entrevistador, né? E aí a mesma pergunta, de onde veio Lispector? De onde veio essa palavra Lispector? E aqui você vai ver nessa transcrição alguns elementos que são vistos, né, como fosse a cadência dessa palavra. Então ela diz assim, né, ó, percebe que aqui existe, então, em destaque o entrevistado, ou melhor, o entrevistador, né, o entrevistador ali. A pergunta também tem destaque e aqui o destaque também quem vai ser entrevistado, que no caso é a Clarice. Então, olha só, eu não sei, perguntei ao meu pai. É um nome latino, não é? Ó, percebe a cadência de como eu leio e a cadência da qual talvez tenha sido, talvez não, foi porque eu vi a entrevista, né? Mas como foi que ela diz ali? Ela diz, não sei, é um nome latino, não é mesmo? Né? Ela tem essa cadência da linguagem que talvez não passe toda para transcrição. É isso que é o mais difícil, né? Eu perguntei ao meu pai, desde quando havia Lispector na Ucrânia? Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Olha aqui a reticência aparecendo para a gente dar essa ideia de cadência, né? De fala. Eu suponho que o nome foi rolando, rolando, rolando. Olha só como essas palavras aqui, como, né? Se fosse numa forma transcrita, a gente talvez não teria essa repetição. Não na transcrita, desculpe. Mas talvez se fosse num texto que não precisasse imitar a fala, né? A gente não teria essa repetição dos termos, né?
perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis no peito em latim. Flor de Lis é o nome quando escrevi o meu primeiro livro. E aí ela começa, né? E aí ela fala aqui do Sérgio Millet e ela diz assim, ele disse, né? Essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e ela diz, não era, né? Não era não, era meu nome, né? Era meu nome mesmo. Então aqui a gente tem uma cadência, né? Uma possível forma de ter sido. Como eu disse para vocês, a dificuldade em aliar essas duas coisas é que a gente tem que ser o mais próximo possível da verossimilhança. Mas, de novo, não é tão fácil assim. E aí, trouxe para vocês esse aqui, ó, Menino Ney, que nessa época era um Menino Ney, né? Eu trouxe para vocês uma entrevista bastante antiga dele, lá nos auges dos Santos ainda, tá, galera? E aqui você vai ver que essa linguagem é um pouquinho diferente, tá? Então, olha só, Jogo Rápido com Neymar, de uma revista Capricho, acho que você conhece, né? Corre para saber mais sobre o craque, que é a capa da Capricho. Gente, é aqui quando ele estava no Santos ainda, então é um meninote. É um menininho, um pequenininho, ainda estava no Santos na época, né? Olha só, então nós temos aqui, né, Jogo Rápido com o Neymar, que é o nome dessa entrevista. Aqui a gente tem um pouquinho sobre ele, a apresentação desse entrevistado, que ele tinha na época de 19 anos. Olha que meninote. Aos 19 anos, Neymar não se destaca apenas pelos gols que marca em campo. O cara é super fofo com as fãs e vaidoso, está sempre impecável, né? Eu não sei, o cabelo dele na época era um cabelo sempre moicano e tal. Você percebe? Perceba aqui que a gente tem, ó, o cara é super fofo. Olha só a linguagem, porque a gente está numa revista em que o público-alvo é um público jovem. Então a linguagem muda. Olha da Clarice Lispector como é diferente, né? Agora, ó, mais um pedacinho, ó. Se você já leu a entrevista com o craque do Santos, na nova edição da Capricho, ó, lembra que é lá em 2013, né? Publicado em 2013, a edição da Capricho, e ficou com vontade de saber mais sobre ele? Confira esse jogo. Ahá, ó, tá vendo aqui, ó, uma linguagem que saiu da fala para a escrita, entre parênteses, rápido, que fizemos com o nosso mais novo integrante do time dos colírios da Capricho. Porque a Capricho tem isso, né? Os colírios, os mais bonitos. E aí vem a entrevista, ó. Em destaque, qual é a sua maior qualidade? Então, a Capricho, veículo de comunicação, pergunta, qual a sua maior qualidade? Neymar. Eu estou sempre sorrindo, sempre feliz. Sou bem-humorado, mas claro que fico de mau humor às vezes. Então, Neymar respondeu. Ó, tá vendo como precisa da interação aqui entre entrevistado e entrevistador? Talvez essa pergunta, essa resposta não fosse, ou melhor, a pergunta posterior não fosse a pergunta que estava no script, ó. Mas ela fez o gancho. O que te deixa de mau humor? Ah, nada em específico. Fico irritado com alguma coisa. Mas logo passa. Tipo, acordar cedo, ó. Tipo, ó a linguagem. Tipo, acordar cedo é chato. E aí tem ali entre parênteses os risos, né? Quer dizer, ali uma interação. Seu maior defeito? Preciso aprender a mexer no rádio. Risos de novo. Tá risonho esse menino Ney. E tenho preguiça de falar no telefone, né? E, ó, tá vendo a marcação aqui nesse E, ó? Tá vendo? E aí aqui eu tenho um linkzinho para você, se você quiser olhar na íntegra essa entrevista com o menino Ney. Pessoas, é isso. A gente fica por aqui. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.